Você já tentou explicar o que sente, o que pensa, o que acredita e ainda assim foi mal interpretado? Já percebeu que algumas pessoas simplesmente não conseguem ou não querem entender você, mesmo que você seja claro? Pois é, essa frustração é mais comum do que parece. E o pior é que, muitas vezes, o erro não está na sua fala, está na audição emocional do outro. Porque você pode se esforçar ao máximo para ser transparente, mas isso não garante que o outro vai ouvir com a mente aberta? A pergunta então é: como lidar com isso sem se desgastar? Sem implorar por compreensão? Sem se deformar só para agradar? Existe uma estratégia e não vem da psicologia pop, vem da claridade de postura e da compreensão profunda sobre natureza humana. Hoje você vai aprender como agir com lucidez diante de quem insiste em te reduzir, distorcer ou desrespeitar sua essência. Pare de tentar explicar o que o outro não está pronto para compreender. Esse é o erro mais comum. Acreditar que com mais palavras, mais detalhes, mais insistência, o outro finalmente vai entender. Mas a verdade é dura. Comunicação não é sobre clareza, é sobre disposição. E muitas pessoas estão dispostas a ouvir apenas o que confirma suas crenças. Isso significa que não importa o quanto você se esforce, quem não está disposto a compreender vai distorcer. Então a primeira parte da estratégia é aceitar o limite da compreensão alheia. Você fala até onde faz sentido, depois silencia. 2. Não lute por espaço onde só há resistência. Isso é mais do que comunicação, é energia. Você se desgasta tentando ser aceito, compreendido, validado por pessoas que no fundo só querem te vencer no argumento? Tem gente que não está numa conversa com você, está numa disputa de narrativa. Elas não querem compreender você, querem corrigir você, te moldar, te enquadrar, e se você não tem clareza disso, cai na armadilha de tentar justificar tudo. Mas a resposta sábia é simples. Se você não me entende, tudo bem, eu também não vou me reduzir para caber na sua compreensão. 3. Use a postura, não o convencimento, como resposta. Essa parte é essencial. Postura comunica mais que palavras. Você pode tentar convencer alguém de que você é maduro, estável, coerente, mas se sua postura for de quem se desespera por aprovação, você perdeu. Então a estratégia real não está no discurso, está na energia que você emana ao se manter calmo, centrado e intocável pelo julgamento alheio. Você não precisa levantar a voz, você não precisa insistir, você mostra, não prova. 4. Reconheça o direito do outro de não te compreender. Parece contraintuitivo, mas isso liberta. O outro tem o direito de não entender você. Assim como você tem o direito de não se explicar, isso não é arrogância, é soberania pessoal. É saber que a verdade da sua consciência não precisa de plateia para existir. Quando você entende isso, algo muda internamente. Você para de viver em função do outro e começa a viver em função da sua coerência. Você não precisa mais carregar a culpa de não ser compreendido, nem a ilusão de que será. Você só precisa alinhar sua fala com sua essência e aceitar que nem todo mundo vai acompanhar. Agora que você entendeu que a compreensão alheia tem limites, que não é sua obrigação converter ninguém à sua visão de mundo, vamos aplicar isso nos cenários mais comuns onde esse conflito se manifesta. Porque não basta entender o conceito. Você precisa agir com clareza em meio ao caos, sem se descontrolar, sem se diminuir e principalmente sem entrar no jogo da reação emocional. 5. Em relações familiares, firmeza silenciosa vale mais que insistência emocional. Família é muitas vezes o ambiente mais frustrante nesse sentido. Você tenta explicar suas escolhas, seu estilo de vida, suas crenças e recebe olhares de julgamento, tentativas de correção ou comentários passivo-agressivos. Aqui entra o primeiro exercício de lucidez. Respeite a limitação de quem te criou. Nem todo pai vai entender que você não quer seguir o mesmo roteiro. Nem toda mãe vai aceitar que você vive sua espiritualidade de outro jeito. E tá tudo bem. O que você faz? Você mostra com resultado, com calma, com constância. E quando for necessário, repete com firmeza. Eu te entendo, mas essa é minha escolha. Você não precisa concordar, só respeitar. E se não respeitarem, você silencia. Mas não cede. 6.
Em ambientes profissionais, comunicação estratégica, não emocional. O ambiente de trabalho exige outra postura, estratégica. Você não precisa ser compreendido por todo mundo, precisa ser eficaz. Se você tem um gestor que não entende seu processo, seja didático, mas objetivo. Se tem um colega que distorce o que você fala, registre, formalize, mantenha profissionalismo. Mas, acima de tudo, não leve para o pessoal. Isso é chave. Quem domina a si mesmo não tenta se justificar emocionalmente num espaço funcional. Sua reputação vai se construir com resultados, não com carisma. 7. Em relações afetivas. Diálogo só funciona com quem quer escutar. Esse é o ponto mais sensível. Você ama alguém, mas sente que essa pessoa não entende sua dor, seu momento, seus princípios. Você explica, repete, tenta ser didático, mas parece que quanto mais você se abre, mais é mal interpretado. Aqui entra o ponto central da sabedoria relacional. O amor sem escuta vira relação de desgaste. Você não deve implorar por compreensão, deve apresentar sua verdade uma vez, com clareza, e observar o que a pessoa faz com isso. Se ela distorce, debocha, ignora ou tenta te moldar, você tem uma escolha a fazer. Porque insistir nesse tipo de relação é aceitar uma guerra constante com alguém que nunca vai querer te enxergar de verdade? E quando é você quem não se entende? Sim, às vezes o problema não é o outro, é você mesmo. Você sente, mas não sabe explicar. Você age, mas não entende o porquê. Você busca ser compreendido, mas nem você se escutou antes. Nessas horas, a melhor estratégia é escreve. Simples assim. Diário, bloco de notas, celulares, o que for. Mas externalize o que está aí dentro. Porque só quem organiza o próprio pensamento pode se comunicar com clareza. A maioria das pessoas se frustra por não ser compreendida, mas nunca parou para entender o que realmente sente. Se esse vídeo te tocou, se você lembrou de alguém com quem vive esse atrito de compreensão, ou se você percebeu que às vezes nem você sabe se explicar direito, comenta aqui embaixo. Vou escolher quem merece escutar. Essa frase é mais do que um gesto. É uma decisão de parar de mendigar escuta, onde só há resistência. E se esse vídeo pode ajudar alguém a sair dessa prisão de tentar ser entendido o tempo todo, compartilha. A essa altura você já entendeu? Ser compreendido não é uma obrigação. É uma consequência rara de relações maduras, onde há escuta real, disposição verdadeira e respeito mútuo. Mas você também entendeu que isso é exceção, não regra. E que para manter a sua paz, a sua identidade e sua clareza, você vai ter que fazer algo que parece difícil no começo, mas que traz uma das maiores liberdades da vida: ser você mesmo quando ninguém entende. 9. A busca por validação é o maior inimigo da sua autenticidade. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser reconhecido, mas quando você precisa disso para existir, você se anula. Você começa a falar o que esperam, a agir para agradar, a se podar para caber, e aí perde a sua voz, sua postura, sua verdade. Quando você percebe que a pessoa do outro lado está só tentando te provar errado, ou quando o ambiente é emocionalmente hostil, você para de debater. Você não responde ironia com ironia. Não responde ego ferido com justificativa. Você responde com postura. Eu não concordo, mas respeito. E sigo. Simples. E essa frase dita com serenidade é como um escudo. 12. Seu valor não está no que entendem de você, mas no que você se torna apesar disso. Fechamos com a lição mais poderosa. Você não pode controlar a forma como os outros te percebem, mas pode controlar quem você está se tornando, mesmo quando ninguém vê ou aplaude. Essa é a essência de viver com autenticidade, de parar de viver no papel de personagem social, de assumir o risco de ser diferente, em silêncio se for preciso. Se você fizer isso, uma coisa muda para sempre. Sua liberdade deixa de depender da aceitação de qualquer pessoa.
Se esse vídeo te fortaleceu, te aliviou ou te fez pensar com mais clareza, então se inscreve no canal. Aqui não é só sobre vídeos, é sobre construir uma mente forte, uma presença serena e uma liberdade interna que ninguém pode tirar. E comenta aqui, você está tentando ser entendido por quem? E a pergunta mais importante, vale mesmo a pena? Escreve com sinceridade. Às vezes, só o ato de colocar isso pra fora já te liberta de continuar se explicando para quem nunca quis escutar. Nos vemos no próximo vídeo. Mais calmo, mais centrado, mais inteiro.